Boa noite, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. E nós vamos ler a partir do verso 8. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 8, assim diz a santa palavra do Senhor. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem animosidade, da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ativiem, com modéstia e com bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. E eu vou focar hoje à noite no versículo 15, que acabamos de ler. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, nós nos humilhamos em Tua santa presença, nós tomamos em nossas mãos a Tua santa palavra, que é vida para nós, porque através da palavra nós Te conhecemos na obra e na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós rogamos, ó Senhor Deus, que Teu Espírito Santo esteja a abrir os nossos ouvidos, as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos ouvir, entender e receber a Tua santa palavra. Nós rogamos, ó Senhor Deus, que Teu Espírito Santo esteja a aplicar a Tua palavra em nossas vidas, mesmo se isso implica, Senhor Deus, um estilo de vida radicalmente diferente da sociedade em qual nós vivemos. Opera em nosso meio com poder e, Senhor Deus, que nós possamos dobrar o joelho e confessar com nossos lábios que Tu és o nosso Senhor, que Tu és o nosso soberano e que é vida para nós obedecermos em tudo a Tua santa vontade, a única que é boa. Em o nome de Cristo nós te oramos. Amém. Amados, hoje à noite nós vamos colocar as mulheres no seu lugar. Isso não é meio feio falar assim? É feio, não é? Por que é feio? Por que é? Por que é ofensivo? Colocar algo no seu lugar não é coisa boa? Se eu tenho um acidente e o meu osso está penetrando minha pele, está fora do seu lugar, eu vou para o doutor Manuel e eu vou pedir, doutor, por favor, coloque meu osso no seu lugar. Não é coisa boa? Ele até faria por um preço bom. Se eu estou com o meu carro, uma peça do motor sai do seu lugar, é bom para mim? É bom para o carro? Eu vou para o mecânico, eu digo, mecânico, por favor, bote no lugar certo para funcionar de novo. Então me diga, por que é feio dizer que é para colocar uma pessoa no seu lugar? Por quê? Já pensou sobre isso? A razão é que quando nós falamos de colocar uma pessoa no seu lugar, é porque esta pessoa não aceita seu lugar. Acha o seu lugar uma ofensa, acha o seu lugar humilhante e quer ter outro lugar. Quer entrar no lugar do outro, no ofício do outro. Isso é o problema. Isso é o constrangimento. E por natureza, todos nós queremos sair do lugar que Deus criou para nós. Todos nós, homens e mulheres.
Todos nós abandonamos, negligenciamos nosso ofício, homens e mulheres. E como isso causa um desastre, uma catástrofe no motor do carro, quando peças saem do seu lugar, assim na criação, quando homem e mulher não cumpriram seus ofícios, foi um desastre. E este desastre estamos ainda experimentando hoje. A queda, entre outras coisas, tem a ver com o abandono do ofício do homem e da mulher. E isso levou à situação de Deus também castigar a mulher e o homem em termos do seu ofício. Você vê, por exemplo, que o castigo para Eva é que ele vai multiplicar sobre modo os sofrimentos da gravidez em meio de dores, darás à luz filhos. Isso é o ofício dela de ser mãe, de ser fonte de vida. E também continua, agora tocando no aspecto do ofício dela de ser auxiliadora idônea, o teu desejo será para o teu marido, ele te governará. O que significa isso? Que o desejo da mulher será para o teu marido. Nós esperamos que a mulher vai desejar seu marido, mas não é nesse sentido, não. Se nós queremos entender este versículo, nós precisamos ir alguns versículos em diante para capítulo 4, verso 7, quando nós temos quase a mesmíssima frase na língua hebraica. Aqui em capítulo 4, verso 7, Deus está falando com Caim. E Deus diz, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Os tradutores decidiram traduzir de uma forma diferente, mas o hebraico é quase igual. Tem a mesma dinâmica aqui, em 4, verso 7, que nós temos em 3, verso 16. Qual é a dinâmica? É que o pecado quer tomar conta de Caim, quer mandar em Caim. E cabe a Caim botar no seu lugar e controlar e dominar o pecado. É uma luta. Isso faz parte da maldição de Deus sobre nosso pecado, que em vez de viver na mais linda unidade e união e comunhão no casamento, agora se criou aquela famosa guerra dos sexos, que a mulher quer dominar o homem e o homem quer, então, por sua vez, dominar a sua esposa. Uma consequência do nosso pecado. Mas em Cristo, nós temos restauração. Em Cristo, nós somos restaurados em nossos ofícios que nós recebemos na criação. Em Cristo, todos nós, homens e mulheres, podemos cumprir nosso papel e nosso ofício. A igreja é o lugar onde nós voltamos, de uma certa forma, para o jardim. Nós voltamos para estarmos na presença de Deus, em comunhão com Deus, onde Deus está. No Antigo Testamento, o templo representava o jardim, o lugar onde você pode se aproximar de Deus. Só que você nunca podia entrar no Santo dos Santos, onde a presença de Deus estava, porque o pecado não tinha sido realmente resolvido ainda. Mas quando Cristo morreu e rasgou-se o véu, e quando a igreja se tornou templo do Espírito Santo, e como no Antigo Testamento Deus inaugurou o templo e o tabernáculo, descendo com sua glória no seu Espírito sobre esse lugar, também no dia de Pentecostes, Deus inaugurou sua residência no novo templo, que é um templo espiritual, do qual nós somos pedras vivas. Então, na igreja, estamos de volta na presença de Deus, em comunhão com Deus. Nós temos a comunhão restaurada e a obra de Cristo é a restauração daquilo que foi criado. Por isso,
Paulo diz que quem está em Cristo é uma nova criatura, ou podemos traduzir, é uma nova criação. Em outras palavras, a obra de Jesus Cristo coloca a gente em nosso lugar. Isso é bom. Isso é muito bom. Isso é o que nós precisamos. Quando nós voltamos, então, para o nosso texto, primeira carta de Paulo a Timóteo 2, verso 15, eu quero rapidamente tratar o contexto, o conflito e o consolo que nós vemos aqui nesse versículo e os versículos que precedem. Em primeiro lugar, Paulo está escrevendo à igreja para ensinar como as coisas devem ser organizadas na casa de Deus, que é coluna e baluarte da verdade. E ele reconhece, a partir do verso 8, que nós começamos a nossa leitura, que o homem e a mulher são diferentes. Hoje em dia não é mais permitido dizer isso, porque a cultura dos nossos dias afirma, a cultura progressista global afirma que gênero é só algo que nós inventamos na nossa cabeça. Em verdade, mulher, homem e tem, de fato, não sei quantos outros gêneros que Facebook inventou, tudo é igual. Depende de como você está se sentindo e até isso pode mudar de um dia para outro. Mas a Bíblia diz outra coisa. A Bíblia reconhece que homens e mulheres são homens e mulheres e são diferentes. E, portanto, Paulo não trata a mulher como um homem que, por acaso, tem útero. Ele trata ela como um outro gênero, um outro tipo de ser humano. Quando Paulo se dirige aos varões, ele diz uma coisa. Ele diz: vocês devem orar em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Ele coloca o dedo sobre o caráter do homem. O homem é briguento. Eu conheço alguns nordestinos muito briguentos, sabe? Isso é natural do homem, de brigar, tanto com ações quanto com palavras. Não é verdade? Você vê isso nos filmes, você vê isso na sociedade. Quando tem um conflito, você tem os homens querendo se peitar um ao outro, e as mulheres agem normalmente de forma bem diferente. Homens brigam porque homens foram criados para defender, para guerrear, para ser guerreiros, para proteger, para guardar o santuário de Éden. Isso faz parte da essência de ser homem. Ele foi colocado lá no jardim para cultivar ou ministrar e guardar. Guardar significa proteger, significa estar disposto a lutar contra perigos e ameaças, qualquer coisa que ameace esse lugar. Isso faz parte da essência de masculinidade. Eu sei que às vezes tem homens que têm isso mais e outros que têm isso menos, mas em geral isso é ser homem. Até Camille Paglia, uma das feministas dissidentes mais conhecidas dos nossos tempos, ela reconhece isso nos seus escritos. Ela diz: não, os feministas sempre querem dizer que homem e mulher é totalmente igual. Não é verdade. Ela diz: temos que reconhecer que os homens protegem a sociedade. E ela, que é uma lésbica, casada, entre aspas, com outra mulher e tem um filho adotivo, ou um filho que elas conseguiram de alguma forma, ela acha que a escola e a sociedade não está preparando o seu menino para ser um homem masculino. Acho que está efeminizando, se essa palavra existe, os meninos dos nossos dias. Isso é uma feminista, mas ela é uma feminista meio contrária à maior parte das feministas dos nossos dias. Então, no Éden, Adão abandonou o seu ofício de uma forma. Era para ele brigar com o serpente. Dizer: não, que isso? Essa sua exegese, sua hermenêutica está errada. E era para ele falar com palavras e também com ações para proteger a sua família e proteger o santuário. Mas ele ficou calado, bem ao lado de Eva,
olhando com a boca aberta, babando e vendo o que vai acontecer agora. Ele abandonou seu ofício. E por isso Deus trouxe maldição sobre a terra. Ele diz lá em Gênesis 3, por causa de você dar ouvidos à voz da sua mulher, maldita a terra por tua causa. Se você vai para o trabalho e as coisas não estão dando certo, se o carro tem pane, se tem um acidente, se um avião cai, se tem doenças, se tem problemas, se não cresce a colheita e tem pragas e tem todo tipo de problema, isso é por causa de um homem que não foi homem. Um homem que não assumiu quem ele é, que não cumpriu seu ofício. E isso não é só Adão, não. Este princípio aplica-se também à sua vida, homem. Quando você não assume quem você é, quando você não é homem, isso traz maldição sobre sua vida, sobre seu casamento, sobre sua família, sobre a igreja, quando homens não assumem seu ofício. A religião dos nossos dias é uma religião efeminada. A mulher crê por toda a família. O homem está lá assistindo futebol. A mulher é a piedosa na casa. Tanto na igreja romana, católica romana, nas igrejas evangélicas. E, infelizmente, em muitas igrejas que se dizem reformadas também. Mas na igreja de Éfeso, o problema não é que os homens ficam calados. Aqui é o mesmo problema, mas de uma outra forma. Eles não ficam calados. Eles ficam falando besteira demais. Eles ficam brigando, tendo contendas, discutindo fábulas, genealogias, discussões vazias. Parece que eles têm Facebook. Eles vão com ira, com animosidade, cortando as amizades uns com os outros por causa de brigas que não têm sentido. Mas eles devem ser o quê? Eles devem ser varões que oram com mãos santas, quer dizer, com homens que têm uma vida moral, uma vida íntegra, sem ira, sem animosidade. Eles têm um papel sacerdotal de cultivar, de ministrar a palavra, de guardar o santuário de Deus contra a heresia e contra qualquer coisa que pode chegar a ameaçar a comunhão dos homens com Deus e o contato da igreja com a palavra. Era para eles estar falando sobre essas coisas. A mulher, a partir do verso 9, ela também recebe suas recomendações do apóstolo, suas exortações, e nós vemos que é uma coisa bem diferente. Porque a mulher, ela fica encantada com a beleza, que é uma coisa boa. Deus criou a mulher, felizmente, para tornar este mundo um mundo cheio de vida e de beleza. Imagine se Deus não tivesse criado uma mulher. Imagine este mundo. Seria um lugar horrível, né? Seria terrível. Veja um homem que a mulher tem que viajar 1 mês ou 2 meses e ficar longe. E veja a casa desse homem. Depois de 2 dias. É um lugar que você nem quer chegar perto. A mulher estando presente, só a presença dela torna um lugar mais lindo. O toque feminino, o homem nem nota, o homem nem percebe. Mas ela dá um toque, ela cria de uma casa, ela faz um lar. Um ambiente de família, um ambiente de vida, de ser frutífera, de ser linda. Nós podemos ver isso em Salmo 128, onde o salmista descreve uma vida restaurada em Cristo, onde ele descreve uma família, um lar, debaixo da bênção que está emanando de Jerusalém, da igreja, dos sacrifícios que apontam ao sacrifício de Cristo. Ele fala sobre a mulher como videira frutífera, na casa, cercado de filhos, é vida. E videira produz o quê? Uva, é alegria, vinho, festa, é beleza. Ela proporciona tudo isto na vida e nós damos graças a Deus pela presença da mulher neste mundo criado. Que Ele seja louvado por isto. Agora, ela também peca em termos de quem ela é. Porque ela, conforme o apóstolo, ela fica encantada com a aparência de beleza externa.
Onde nós vimos esta cena antes? A mulher olhando alguma coisa e ficando encantada com a beleza externa e não entendendo que a essência da coisa é ruim. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, ela foi levada pela estética. Que coisa linda, eu quero para mim. E aqui também é isso, ela está encantada com joias, com o cabelo, que naquela época, algumas mulheres gastavam vários anos de salário de um trabalhador para fazer seu cabelo. Tipo, é uma torre impressionante. Elas gastavam, em nosso dinheiro, dezenas de milhares de reais no cabelo. Então, Paulo não está falando sobre se arrumar para a igreja, não. Ele está falando sobre uma coisa que é muito além do normal. Então, mais uma vez, o apóstolo chama ela a viver conforme o seu ofício de viver em boas obras, sendo frutífera em promover aquilo que é bom e próprio às mulheres que professam ser piedosas. Agora, isso é o contexto, mas agora vamos para o conflito, porque nós chegamos no verso 12, e no verso 11 e 12, e nós vemos a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão e não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Talvez estes versículos aqui são os versículos mais comentados da nossa época. Tem montes de livros e artigos escritos sobre estes versículos. É um conflito muito atual na igreja cristã, o que significa, o que nós queremos que signifique esses versículos. Para preparar esta mensagem, eu li um livro de uma feminista que se diz cristã. Eu estava ansioso para ver a exegese dela e interagir. Eu li o livro e finalmente eu cheguei à parte onde ela aborda esses versículos e ela simplesmente disse, bom, estes versículos aqui são sexistas, então eu não aceito isso como palavra de Deus, não. Vamos simplesmente ignorar. Aí eu gastei todo o tempo de ter lido o livro, né? Mas também tem muitas mulheres que querem ainda receber a palavra de Deus, como palavra de Deus, querem fazer uma exegese que vai fazer este texto dizer o contrário daquilo que diz. Elas querem ler este versículo de tal forma que este versículo não somente permita ou tolere, mas também até encoraje que mulheres ensinem e também tenham autoridade na Igreja de Cristo. O próprio N.T. Wright, o grande teólogo inglês dos nossos tempos, eu li um artigo dele recentemente, onde ele de fato consegue fazer isso. Ele faz uma acrobacia impressionante até conseguir botar na boca de Paulo a ideia de que é muito bom a mulher ter liderança na igreja, exercer autoridade e pregar. Impressionante a acrobacia deste homem. Algumas pessoas tentam descaracterizar esta proibição ou minimizar, dizendo que é somente para a igreja de Éfeso, porque tinha mulheres fracas e mulheres que estavam sendo enganadas pelos falsos mestres. Então, nesta situação, não é bom a mulher ensinar. Mas isso não funciona, porque também no primeiro capítulo Paulo fala sobre homens que estão ensinando erros e falsas doutrinas. Então, se é por causa de ser enganado, também os homens não deveriam estar ensinando. O fato é que nós não temos como fugir do fato que Paulo está fundamentando suas palavras na ordem da criação. Aqui não tem uma proibição local para aquela época, aquele lugar. Aqui nós temos algo universal que tem a ver com a essência,
de o que é ser mulher e o que é ser homem na igreja. A ordem da criação foi pervertida pela queda. Na queda, as coisas saíram dos seus lugares. As peças do motor saíram. O ofício do homem foi abandonado. O ofício da mulher foi totalmente transformada por Eva. E as coisas saíram do seu lugar. E quando tem pecado, o pecado não é a criação de algo novo, porque o homem não tem condições, nem o diabo tem condições de criar algo novo. O pecado é a perversão, é torcer, é perverter aquilo que já foi criado. E, de fato, o pecado procura e tem como consequência o desfazimento. Essa palavra existe? Vocês entendem? O desfazimento da criação. O que acontece depois da queda? Tu és pó, e ao pó voltarás. Criado do pó, mas tem pecado, ele volta para o pó. O desfazimento da criação. Então, já falamos que o pecado, a queda, é em termos do ofício, tanto da mulher, tanto do homem. O homem não cumprindo e a mulher assumindo o ofício do homem para ministrar e guardar o santuário, batendo papo com a serpente e discutindo hermenêutica e discutindo interpretação da palavra de Deus. E já sabemos as consequências. O fato é que todos os ataques do diabo da nossa época, nós vemos em termos da criação, em termos de Gênesis 1 e 2. Porque a criação é o fundamento de tudo. Se você conseguir destruir o fundamento, a casa cai. E o diabo sabe disto. Por isso, em nossa sociedade, tantos ataques contra o caráter do casamento. Contra o casamento sendo algo entre mulher e homem para toda a vida. Isso tem sido atacado durante muito tempo. O conceito bíblico de trabalho como algo bom e honroso também sob ataque. O conceito bíblico de gênero também sob ataque. E por trás de tudo isto tem algo ainda mais fundo. Tem a recusa, a rebelião e a rebeldia contra o fato que Deus se declara Criador dos céus e da terra em 6 dias pela palavra do seu poder. Por trás de todos os outros males e ataques terríveis contra a igreja e a moralidade e as instituições da criação, tem o evolucionismo. A rejeição de Deus como Criador, porque se Deus não criou, então Ele não manda. Se nós somos produtos, e se o mundo é produto do acaso, então Ele não tem direito de botar ordem na casa. Ele não tem direito de impor suas regras. Nós somos livres e nós podemos fazer aquilo que nós queremos fazer. Então, se você vê estes ataques todos contra as instituições da criação que eu já falei, você pode ter certeza que por trás disso já tem a cosmovisão evolucionista. E por isso nós devemos ficar muito preocupados com a igreja, não do mundo, não com a igreja evangélica em geral, mas com as igrejas reformadas e presbiterianas. Minhas igrejas irmãs na Holanda, há muito tempo já estão tolerando o evolucionismo no seu meio. E, como consequência, estão estudando a questão de mulher no ofício. E também estão tolerando já homossexuais praticantes da comunhão da igreja. Por que isso? Porque se Deus não criou o mundo como Gênesis 1 e 2 diz, então todos esses papéis e ofícios e ordenanças e instituições da criação simplesmente são mitos, histórias interessantes, mas não são a base da nossa vida e da nossa sociedade e da nossa igreja e da nossa família e da nossa prática. E nós vimos também na igreja do Dr. Piper, que neste momento também está estudando
A Igreja Presbiteriana da América está estudando também a questão de mulher no ofício. Não é por acaso que durante muitas décadas esta igreja já tolera no seu meio o ensino de Timothy Keller, que aceita uma certa forma de evolucionismo. Por mais que ele seja um ótimo escritor em muitas áreas, nesta área ele está totalmente equivocado e contra a palavra de Deus e as confissões das igrejas presbiterianas. Eu tenho que dar nomes aos bois. Eu não vou falar de uma forma geral, porque nós temos que saber onde estão os perigos. E nós podemos ter certeza que aceitar evolucionismo, rejeitar a narrativa inspirada e divinamente revelada, vai levar ao ensino e autoridade das mulheres na igreja e vai levar para ideologia de gênero, para homossexualismo e todos os outros males que vêm junto. Paulo escreve essas cartas pastorais para que Tito e Timóteo saibam como proceder na casa de Deus, na igreja de Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Em vez de resistirmos firmes na verdade, a igreja, até reformada da nossa época, quer se conformar com o presente século. Porque você na faculdade, dizendo ao seu colega no departamento de biologia que você crê que Deus criou o mundo em 6 dias, você é ridicularizado. Nem posso pronunciar, mas vocês entendem. Você vai sofrer, você vai ser zombado. Vai achar isso uma coisa totalmente estúpida. Como você pode ser professor universitário e crer num conto infantil, num mito desse? Então não é por acaso que nas igrejas infiéis, que já aceitaram que os fundamentos fossem mais e mais destruídos, nós temos mais e mais uma liderança espiritual feminina. Tanto a mãe em casa sendo a principal na área de piedade e as mulheres sendo líderes na igreja junto com os homens mais efeminados. É isso. Olha para as igrejas liberais. E você acha isso. Mulheres em autoridade junto com homens que para todos os efeitos são mulheres também. Buscar implementação da liderança feminina é reencenação da queda. É refazer o pecado original e é trazer toda a maldição de Deus e toda a destruição e todas as coisas terríveis que aconteceram na queda. Mas as igrejas de hoje estão correndo para repetir o pecado original. Paulo nos chama para que nós não sejamos conformados ao presente época, mas que nós sejamos transformados pela renovação da nossa mente para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos uma questão de ofício, de papel, que Deus revela. Homem cabeça, mulher auxiliadora idônea. Homem para ministrar e guardar, mulher para ajudar ele nisto, aumentando a beleza e a vida, sendo frutífera. E ele não pode fazer seu trabalho sem ela, e ela não pode fazer seu ofício sem ele. É uma coisa mútua, uma coisa de cooperação linda. É como um cabeça trabalhando com um corpo. Ninguém vai dizer, não, eu só preciso da cabeça, o corpo não vale nada. Também ninguém vai dizer, não, o corpo é tudo, a cabeça posso dispensar. Os dois, preciso dos dois, não é verdade? Espero que você diga sim. Mão direita, mão esquerda. Imagine mão esquerda dizer, não, eu não aceito. Mão direita sempre recebe o aperto de mão. Sempre está tomando frente. Eu aqui, fazendo nada. Eu não valo nada. Não. Imagine se a mão direita se transformasse em mão direita.
Como nós podemos viver? Assim, não é uma coisa humilhante ter papéis diferentes. Os dois estavam reinando juntos. Os dois feitos e criados à imagem de Deus. Os dois precisando um do outro. Os dois cooperando de forma mais linda nos seus ofícios. Nós precisamos entender que ofício diferente, que papel diferente, não nega igualdade de valor. Se eu sou de fato, eu sou subtenente no exército canadense. Então, se tiver uma guerra com o Brasil, eu vou chegar contra vocês aqui. Mas eu estou de reserva agora. Mas quando eu prestava continência ao capitão, eu não estava dizendo a ele, eu sou lixo, eu não sou um ser humano. Mas eu estou prestando continência ao Senhor, que é um outro ser, que tem valor, que eu não tenho. Não. Como homem, ele era meu igual. Mas no seu ofício, ele era meu superior. E não tem problema com isso. Quando na Força Aérea Canadense, quando tem um avião que tem um piloto, este piloto, ele comanda este avião. Pode ter os maiores generais do exército, da aeronáutica, no avião. Mas quem está no comando do avião é o piloto. Ele tem patente menor do que aqueles homens tão importantes lá atrás. Mas ele está no comando. Por quê? Porque é o ofício dele. Eles não podem, não, faça isso, não, aperte esse botãozinho aí. Não, eles não podem. Ele tem ofício. Então, meus irmãos, nós temos engolido a mentira do mundo de que ofício diferente, até ofícios inferiores e superiores, implica necessariamente que isso está desprezando e desvalorizando uma das duas pessoas neste relacionamento. Cristo nos restaura para o nosso ofício. Cristo opera poderosamente em nossos corações e vidas para que possamos abraçar quem nós somos. Em Cristo, a guerra dos sexos se acaba, não tem mais. Todo membro vivo da igreja está abraçando, está cumprindo o seu papel com mais profunda alegria no poder do Espírito Santo, com um respeito profundo, mútuo, um pelo outro. É assim que Cristo renova e restaura a igreja para ser como era no início. Agora nós chegamos no verso 15. Você, mulher, pode abraçar quem você é em Cristo. Você pode abraçar quem você é em Cristo, porque seu ofício que você recebeu dele é um ofício lindo. Seu ofício, como mulher em geral, é ser fonte de vida. Pense nisso. O ofício de Adão foi de guardar e ministrar no santuário. Ele não conseguiu. E a mulher também não conseguiu o ofício dela. O ofício dela era para encher este mundo com vida. Mas o que ela fez quando ela pecou? Quem foi o primeiro filho dela? O primeiro assassino. E todos os outros filhos dela morreram. Veja a genealogia lá em Gênesis 4. E morreu, e morreu, e morreu. Ela deu à luz à morte. Nenhum deles conseguiu cumprir. Mas em Cristo, Deus nos restaura ao nosso ofício. Nós podemos cumprir esse ofício com alegria. E o mundo diz a você, não aceite quem você é. Você tem que fingir que você é um homem com útero. Você tem que ser igual aos homens. Você tem que fazer tudo que os homens fazem. Você tem que chegar em todos os lugares que os homens chegam. Senão, você é inferior, você não presta para nada. Isso é mentira do diabo.
Eu li alguns dias atrás uma menina numa faculdade nos Estados Unidos que foi condenada a não sei quantos anos de prisão. Ela vivendo numa casa de uma associação dos estudantes lá, fazendo aquelas festas e vivendo aquela vida de imoralidade e drogas. Ela ficou grávida e ela tentou de tudo para matar aquela vida que estava no seu útero. Ela estava vivendo como animal, como nós ouvimos do pastor Paulo, você se torna aquilo que você adora. Ela estava vivendo como animal, mas não queria aceitar os resultados de ter se acasalado com várias pessoas que ela nem sabia quem era o pai. E ela tomou muitas coisas para tentar matar. Ela até fez várias violências contra o seu próprio corpo. Ela fez várias atividades bem perigosas, tentando matar, mas mesmo assim o bebê sobreviveu e finalmente nasceu no banheiro. E as outras meninas ouviram um som, como um gato que estava fazendo um som. E ela pegou essa criança, botou num saco de plástico e jogou fora no lixo. E morreu sufocado. Por que isso? Porque a sociedade ensinou esta menina, o mundo ensinou a ela, que ela não deve aceitar quem ela é. O corpo fala isso. É só ver como ela foi criada. O próprio corpo está gritando que ela foi desenhada para ser fonte de vida, mas ela não aceitou isso. Porque ela acha isso uma coisa vergonhosa, ser aquilo que Deus criou ela para ser. Ela acha uma coisa que coloca ela para baixo, que reprime, que oprime. O mundo ensinou a ela que viver se drogando, dormindo com vários homens e fingir que ela não é mulher é o belo, o verdadeiro e o bom. Eu me lembro de minha cunhada, que ela trabalhava num banco um dia por semana. Ela é mãe de vários filhos, mas ela trabalhava só uma noite para manter os privilégios de ser empregada do banco. E uma colega dela deu à luz um bebê e depois de algumas semanas botou num creche e voltou para o trabalho tempo integral. E entrou uma mãe com um bebezinho que começou a chorar. E as mulheres sabem, eu acho, por experiência, que quando a criança chora, até o próprio corpo da mulher reage, querendo botar leite, né? Então, uma mulher, especialmente uma mulher que tem um recém-nascido, não pode ignorar o som de um bebezinho. Então a mulher ficou lá e querendo ver, e as colegas dela, não faça, fique firme, sai da sala, não pense na criança. Quer dizer, reprime quem você é, negue quem você é, não seja mulher, não seja mãe, coisa feia, coisa que oprime. Está vendo a libertação dos feministas para vocês, mulheres? Seja um homem. Finge que você é homem. Negue sua feminilidade. Que coisa linda, não é? E nós vemos os resultados em nossa sociedade. Paulo declara, e infelizmente nossos tradutores ficaram meio tímidos para traduzir o que tem aqui. Mas Paulo diz o seguinte, verso 15: todavia será salva. Não preservada, salva. Não tem dúvida sobre essa tradução. Será salva através, não da sua missão de mãe. Isso é um eufemismo. Ela será salva através de dar à luz a filhos. Este versículo é difícil. Agora, não é difícil entender. É difícil aceitar. Porque vai contra nossa natureza caída e pecaminosa e rebelde. Vai contra. Nós continuamos mantendo nosso primeiro pecado. Nós não aceitamos nosso ofício. Nós não queremos ser colocados no nosso lugar. Nós queremos que o motor dessa criação vai continuar quebrada e tudo for no seu lugar. Nós não queremos que o Espírito Santo vai restaurar a gente e nos
capacitar para ser quem nós somos. Mas a salvação é experimentada na restauração ao ofício que nós temos em Cristo. E nós sabemos muito bem que nós não podemos interpretar este texto da seguinte forma, dizendo que, bom, a mulher que tiver muitos filhos vai para o céu. Ela vai ser salva por meio de dar a luz a filhos. Então, bote muitos filhos no mundo porque você vai para o céu mais rápido. Não é isso, não. A mulher não é salva, e também o homem, pelas obras. Então, aqui, de forma alguma, Paulo está dizendo que ter filhos vai salvar a mulher. A ideia aqui no texto, que eu estou com pouco tempo agora, eu não vou entrar nos detalhes, eu vou resumir. A ideia é que, sendo salva em Cristo, esta salvação vai se manifestar, ela vai gozar desta salvação, ela vai se deleitar nessa salvação, em plenamente abraçar quem ela é. Uma fonte de vida. Uma fonte de vida. Que coisa, que privilégio mais impressionante. O céu. No céu tem multidão que ninguém enumera. Adorando, louvando o Cordeiro para todos sempre, numa festa que nunca se acaba e nunca vai ter noite, nunca precisa voltar para casa para dormir. Vai ser uma festa sem fim. E todas essas pessoas, alegres, eternamente alegres, aquela comunhão tão gostosa, todas essas pessoas, com a exceção de uma pessoa, é fruto do ventre de uma mulher. Adão é a exceção, né? Mas os outros, todos nasceram de uma mulher. Até o último Adão, até nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos leem este texto como algo que oprime. É o contrário. Deus concede à mulher a mais gloriosa função. Ele anuncia o Evangelho lá, já em Gênesis 3,15, a Eva dizendo, de você vai nascer não a morte, mas aquele que traz a vida. E durante todo o Antigo Testamento, ele escolhe mulheres para fazer parte da linha da semente santa que vai levar ao dia quando uma mulher é escolhida para carregar no seu útero o próprio Deus, homem, Salvador do mundo. E são mulheres que acompanham os discípulos de Jesus, atendendo a eles e cumprindo o seu papel de criação, de ser auxiliadores idôneos, se deleitando em comunhão com o Mestre. E são mulheres que estão lá ao pé da cruz, até ficando lá quando os discípulos precisam fugir por medo. E são mulheres que são os primeiros seres humanos que podem ver com seus próprios olhos o Evangelho da ressurreição. São as mulheres que anunciam aos apóstolos que o túmulo está vazio. Isso não é por acaso. Deus é um Deus misericordioso. E se a mulher foi enganada pela serpente, entre outras coisas, por causa deste homem que não presta para nada, este homem que não foi homem, que não cumpriu o seu papel, o seu ofício, mas se ela participou na queda, ela é a primeira e ela tem preeminência no plano de Deus para trazer o Redentor. Então, minhas irmãs, este versículo 15 não é uma coisa para oprimir você, mas é um consolo. Ele não acabou de falar sobre a queda, dizendo que Eva tinha sua parcela, ela era a primeira e tal, e por isso ela não pode ter liderança na igreja, entre outras coisas. Mas, verso 15, todavia, agora ele vai dar alguma coisa para compensar, para falar algo de consolo. O fato é, minha irmã, que em Cristo, você não é uma mulher cheia, como Eva no jardim. Você não é fraca e facilmente enganada, e você não é a pessoa que é o ponto fraco na igreja para ser tentada pelo diabo. Muito pelo contrário, você é filha do rei.
Você é fonte de vida. E você pode viver em fé, amor e santificação com bom senso. Veja, com fé. Não é pelas obras, mas é crendo no Senhor Jesus Cristo que você pode abraçar quem você é em Cristo. Você pode abraçar que você é uma mulher, que você é verdadeiramente feminina, mesmo se a cultura quer impor outro padrão sobre você. E você pode viver em amor, amando a Deus, que significa cumprir seus mandamentos, sua vontade, também quanto ao seu ofício, amando seu marido como auxiliadora idônea, amando a vida, se deleitando na vida que Deus conceder a você e ao seu marido. E também viver em amor. Nós pensamos em Efésios 5, verso 2, onde Paulo diz: andai em amor como Cristo também amou e se entregou como sacrifício por nós. O amor, viver no amor cristão, implica viver uma vida de se esvaziar em prol do outro, de servir o outro, de se sacrificar. E o exemplo que Paulo dá do amor é o Senhor Jesus Cristo, que se esvaziou, se humilhou até a morte vergonhosa da cruz. Isso é amor. E você que é mãe, você sabe como este amor, não é? Quando a menina, a criancinha pequenininha, sai não sei quantas vezes durante a noite procurando mamãe para mamar e acordando mais uma vez, e você mal dormiu e de repente tem uma outra criança puxando o cobertor, querendo também mamãe, outro que está doente, que precisa de mamãe e cuidar durante a noite. E nós sabemos muito bem como as mães, às vezes é um milagre como elas sobrevivem nossa infância, não é? Que humanamente seria impossível viver não sei quantas décadas sem um sono adequado, mas as mães conseguem isso. Isso é amor. Ser mãe é sacrifício. É muito sacrifício. Mas é um sacrifício semelhante ao sacrifício de Cristo. Nós temos o privilégio de nos esvaziar em prol do outro, como Cristo fez. E você, mãe, que tem este amor sacrificial, você está pregando Cristo ao seu marido, aos seus filhos e à sociedade. Eu ouvi algumas semanas atrás num encontro de educação domiciliar e alguém se levantou e perguntou a uma mãe que abandonou sua profissão para ficar em casa com seus filhos, e a mulher que fez a pergunta disse: você se sente realizada? Porque o mundo diz que ser realizada é ser aquele homem com útero. É negar quem você é em Cristo. É negar que você é mulher. É negar que você foi desenhada para produzir vida e se deleitar na vida. E é tentar ser igual aos homens em todo aspecto e todo setor da sociedade da vida. E realmente, por este padrão, quando você tem vários filhos e quando você está lá em casa cuidando deles, você não está realizada. Mas o caminho da cruz é o caminho de Cristo. E o caminho de cruz é que mais que eu me esvazio, mais que eu abro mão dos meus desejos, mais que eu me esqueço dos meus interesses, mais que eu sou realizado em Cristo. Isto é vida. Vida verdadeira. E eu posso então, a mulher pode então viver em fé, amor e santificação, porque é um processo. Não é que tendo um filho, de repente está tudo certo e eu sei como abraçar isso tudo plenamente. É algo que eu preciso crescer, abraçando cada vez mais em novidade de vida, mais e mais deixando para trás os pensamentos, os costumes e as influências do mundo e meu próprio egoísmo. E tudo isso com bom senso, com propriedade, como convém é a palavra aqui. Eu quero terminar nos últimos minutos aqui com algumas advertências e exortações. Porque algumas mulheres e homens pegam este versículo e outros e entendem por isso que, já que isso é papel da mulher,
Então, a mulher mais santa, mais piedosa, é uma mulher totalmente feia, desajeitada, que fica lá em casa nunca se arrumando e vive tudo oprimida e reprimida. Isso é a coisa mais piedosa. Isso é um absurdo. É absurdo mesmo. A Bíblia ensina o contrário. O contrário. Quando Paulo diz que não é para ser com cabeleira frisada, com ouro, pérolas e tal, dispendioso, ele está falando sobre um exagero que procura beleza onde não tem beleza interior. Mas se nós queremos ver o que Deus pensa da beleza, vamos abrir rapidamente Ezequiel 16. Quando Deus prepara sua noiva para o casamento, Deus não quer uma noiva tudo reprimida, tudo desajeitada e feia. Muito pelo contrário. Veja lá, no capítulo 16 de Ezequiel, a partir do verso 8. Passando eu por junto de ti, vi-te e eis que o tempo era tempo de amores, estendi sobre ti as abas do meu manto, cobri a tua nudez, dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Aqui está fazendo uma ilustração da sua aliança com o povo de Israel, tratando na ilustração de Israel com uma menina, bebê, que foi jogada no campo e abandonada, e ele salvou, e quando ela chegou a chegar na idade de casamento, ele casa com ela. E veja o que ele faz com a sua noiva. Então, te lavei com água, te enxuguei do seu sangue, te ungi com óleo, também te vesti de roupas bordadas, te calcei com couro da melhor qualidade, te cingi de linho fino, te cobri de seda, também te adornei com enfeites, te pus braceletes nas mãos e colar a roda do teu pescoço, coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas e linda coroa na cabeça. Assim foste ornada de ouro e prata, e teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados. Nutriste-te de flor de farinha, de mel e azeite, eras formosa em extremo e chegaste a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. Claro que isso é uma ilustração espiritual, mas com essas palavras nós entendemos muito bem que Deus não tem nada contra a beleza da mulher. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Quando você está se agitando e colocando um brinco, alguma coisa, uma joia, e preparando seu cabelo, isso é algo que glorifica a Deus se é feito para a sua glória. Se é feito com um coração piedoso, em Cristo, em santidade. Lá em Efésios 5, Deus fala sobre Ele lavar e purificar a sua igreja para apresentar esta igreja gloriosa. O noivo se deleita na beleza da sua noiva, que ela recebe dele. E você, mulher que está em Cristo, o Espírito Santo habitando ricamente em você, a beleza de Cristo sai pelos seus olhos. E os enfeites só são enfeites porque a beleza verdadeira está dentro de você, saindo para fora. Outra coisa que nós não devemos entender por esses versículos aqui é que a mulher tenha alguma posição inferior no sentido de ter menos valor, que ela não deve desenvolver seus talentos, que ela só pode ter filho e ficar em casa tendo filho. Os papéis são diferentes, mas homem e mulher são herdeiros juntos da salvação. Já na lei no Antigo Testamento, Deus ensina: honra teu pai e tua mãe. Juntos. Eles são autoridades na casa. Tem um movimento de patriarquia cristã, entre aspas, em nossos dias, onde os homens tratam suas esposas como se fossem crianças. A criança mais velha. Até chegou o absurdo que... Essas coisas absurdas sempre surgem na América, não é? Tem um absurdo que tem até discussões de homens no movimento de patriarquia cristã que discutem quando é lícito disciplinar sua esposa. Como você disciplina uma criança? Dá uma palmada. Que absurdo!
De forma alguma, a palavra de Deus ensina que a mulher tem menos valor, que ela é um ser inferior. Tudo tem a ver com ofício. No ofício tem sim uma hierarquia, no ofício, mas não na essência de nós como seres humanos. Somos iguais em Cristo. Filha do rei, a mulher é. E como mulher sábia, ela edifica sua casa. Paulo chama a mulher até a déspota. A palavra em grego é déspota. Essa palavra existe em português também. Quer dizer que ela tem autoridade total na sua casa. Ela tem seu ofício. Não é que cada coisinha ela tem que dizer, maridinho, por favor, eu posso assar um frango agora? Você permite? Não. Muito pelo contrário. Ele diz, queridinha, o que tem para almoço? Ele aceita aquilo que ela decide, não é? O fato que ele é cabeça não significa que ele manda em todo o detalhe da sua vida, que ele diz que tipo de roupa ela tem que usar e quando. Ela é igual em Cristo. Cada um tem seu ofício. Eles vivem em respeito mútuo, cumprindo seus ofícios. E nós vemos a mulher de Provérbios 31, uma mulher autônoma, uma mulher que é empresária, ela tem empregados, ela tem negócios, ela compra terrenos, ela faz negócios, ela ensina, ela é uma mulher que não vive na sombra do seu marido, tudo esperando sempre a palavra dele. Ela é, em Cristo, um igual, mas tem seu ofício e papel diferente. Então, minha irmã, a Bíblia ensina claramente que na igreja, pela ordenança de Deus, e nós nem sabemos porquê, sabe? Porque muitas vezes pode até ter uma mulher que tem muito mais capacidade do que o homem está lá falando em frente. Não é capacidade, é ofício. E quem decide é Deus. E se Deus decidiu, é bom. Mesmo que de vez em quando nós podemos até ter nossas perguntas e nossas dúvidas. Mas é a palavra de Deus. Mas você pode abraçar seu ofício. E você deve se deleitar em ser fonte de vida. E você também deve desenvolver todos os seus talentos e seus dons que o Espírito Santo deu a você. Na família, na igreja, no seu lugar, no seu ofício, na igreja, na sociedade. A questão é que nunca você deve desenvolver seus talentos e dons ao custo de quem você é. Isso é um preço alto demais para pagar. Você nunca deve correr atrás de desenvolver quem você é e seus talentos e dons, se isso vem com o preço de reprimir e de negar e de abandonar essencialmente quem você é em Cristo. Qual é seu ofício primário e primordial? Vamos encerrar. Nós podemos ver tudo isso funcionando perfeitamente no modelo lindo que Paulo coloca diante de nós em Cristo e da sua igreja. O último Adão fez o que o primeiro Adão não fez. O último Adão matou o dragão e salvou a princesa, que é a igreja dele. Ele matou a antiga serpente e salvou a sua noiva. O primeiro Adão, nós lembramos o que ele fez, o que ele não fez. Ele ficou lá olhando. Mas o último fez alguma coisa. Cumpriu seu ofício de ser cabeça federal da raça humana. Ele é cabeça. Nós somos o corpo. E não tem nada feio nisso, não. É a coisa mais linda. Jesus, como nosso cabeça, ele não nos oprime, ele não nos reprime, ele não nos coloca para baixo, não nos desvaloriza. Mas ele nos exalta. Ele nos faz sentar nos lugares celestiais e nós reinaremos com ele sobre todas as criaturas, não no lugar dele, não sobre ele, mas com ele. Isso é nosso ofício lindo que nós recebemos de Deus. Igreja auxiliadora, idônea do nosso noivo, o Senhor Jesus Cristo. Ele faz sua obra
por meio de nós. E que Ele enche os céus e a nova terra com multidão que ninguém numera, por meio dos novos nascimentos que Ele produz na sua igreja. Imagine se como igreja nós caíssemos naquela barbaridade que as feministas querem impor sobre as mulheres da nossa época. Imagine se como igreja nós quiséssemos reprimir quem nós somos. Negar esta essência de ser, de uma certa forma, o útero do reino dos céus. E ser o lugar onde nascem novas criaturas que vão viver para todo sempre para a glória de Deus. Isso não é algo que nos oprime, que é uma vergonha para nós. É a maior alegria, o maior privilégio, a maior honra. E Cristo e sua igreja são um modelo perfeito do casamento. O marido transformado segundo a imagem de Cristo será uma alegria. A mulher seguir tal marido. Seguir a Ele em todas as coisas, em submissão, chamando Ele Senhor, como Sara chamou Abraão Senhor. Que onde tem um homem cheio do Espírito e uma mulher cheia do Espírito, isso não é vergonha. Isso não é um colocando o outro para baixo. É a mais alegre e linda cooperação para a glória de Deus. Quando o homem está cheio do Espírito, ele tem mais profundo respeito pelo alto ofício que Deus deu à mulher. Veja que Adão não deu muito certo no seu ofício e precisou de Jesus para cumprir. Mas a mulher, ela continua fazendo aquilo que ela foi criada para fazer. Produzindo vidas para a glória de Deus. E isso, produzindo vidas, é não somente o ato de conceber e dar à luz, mas tem tudo a ver com criar e criar um ambiente, acompanhar, ensinar os filhos no caminho do Senhor. E para vocês, mulheres que não têm filhos, isso não significa que de repente você não é mulher, não é feminina, não. Você é filha do rei. Você é fonte de vida. Seja você solteira, seja você casada sem ter filhos, você mesmo assim é filha do rei. Você é uma fonte de vida e Deus tem um propósito especial para você. Na providência dele, você não tem filhos, porque ele tem um trabalho para você, seja em cuidar dos filhos dos outros, em cooperar na igreja, ensinando na escola, na sociedade, adotar, sendo missionário em algum lugar. Deus tem seu propósito. Mas você é mulher, totalmente, integralmente, 100% mulher, fonte de vida. Abraça isso e organize sua vida e escolhe suas prioridades, seus caminhos, conforme quem você é em Cristo. Não negue sua essência, não negue seu ofício. Quando nós vivemos no poder desse Evangelho, já experimentamos aqui e agora as primícias da restauração perfeita de todas as coisas. E assim, nós somos o sabor do céu em meio de um mundo que só conhece a amargura e desespero do pecado e da rebeldia. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pela obra de Cristo, que nos restaura, para que possamos assumir e abraçar nosso ofício, o ofício que nós temos da criação. Ó Senhor Deus, o mundo está nos pressionando, o mundo está fazendo lavagem cerebral em nós e os nossos filhos e as nossas filhas.
E nós precisamos urgentemente, ó Senhor Deus, que Teu Espírito Santo esteja nos transformando, nos ensinando e inculcando em nós um profundo senso e entendimento de quem nós somos em Cristo. Ó Senhor Deus, nos livra da vergonha, de conflito entre homem e mulher, de desprezo mútuo, de competição entre os sexos, de maus tratos e desvalorização dos homens, das mulheres e vice-versa. Nos livra, Senhor Deus, de conflitos entre mulheres e homens na igreja, mas conceda, ó Pai, que possamos viver em amor mútuo, em respeito mútuo, nos deleitando no glorioso ofício que Tu tens dado a cada um de nós. E, Senhor Deus, nós Te louvamos por nossas irmãs, por essas filhas do Rei, sobre as quais também repousa o Espírito da glória, e nas vidas das quais o Espírito Santo opera com poder. E nós Te louvamos pelo amor sacrificial, o amor de Cristo que enche estas mulheres e que transborda delas para tocar tantas vidas ao redor delas. E nós Te louvamos, Senhor Deus, pelos frutos que Tu tens concedido, pelos filhos da aliança, pela vida que Tu tens criado em nosso meio, também pela vida que nós vemos sendo criada quando pessoas estão sendo evangelizadas, estão se convertendo e conhecendo a novidade de vida em Cristo Jesus. Nós Te louvamos, Senhor Deus, pela importância e pelo altíssimo ofício que nossas irmãs têm em nosso meio. Nós Te glorificamos pela bênção sublime da mulher na família, na igreja e na sociedade. E nós pedimos, Senhor Deus, que possamos experimentar e viver essas verdades de tal forma que o mundo fique com boca aberta. Quando o mundo vê este profundo respeito e valor que nós damos uns aos outros em nossos respectivos ofícios em Cristo Jesus. Em o nome dele nós Te oramos. Amém. Obrigado.